Fala torcedor alagoano e fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Hoje é dia de jogo no estádio Rei Pelé, às 5 horas da tarde. O CRB recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, o famoso Botafogo de São Paulo, e temos muitas informações, muitos detalhes sobre essa partida para você que, se for torcedor regateno, já está planejando a sua ida ao estádio Rei Pelé. Mas antes, vem comigo que tem muita informação sobre esse jogo. Vamos lá. Antes de tudo, como sempre, agradecer sua audiência, sua visualização, o seu like, sua inscrição. No final do vídeo, a gente fala um pouco mais sobre essas coisas. E vamos ao jogo de hoje. Vamos falar sobre Botafogo e CRB Botafogo. Vamos começar pela equipe visitante, como a gente sempre faz aquele parâmetro geral. O Botafogo de São Paulo aí, de Ribeirão Preto, que é um time histórico, revelou dois irmãos muito importantes para o futebol nacional e para o futebol paulista: Sócrates e Raí. O Raí, que é ídolo, eu acho, na minha opinião, um dos top 3 ídolos da história do São Paulo, e idem o irmão Sócrates lá do lado do Corinthians. Então, um time histórico aí para o nosso futebol. Mas vamos falar do Botafogo atualmente, que não vive a mesma fase e nem revela os mesmos atletas do que essa época que eu estou falando, lá da década entre 70 e 80. Vamos lá. O Botafogo na Série B desse ano tem 20 jogos, são 9 vitórias, um bom número de vitórias, 4 empates e 7 derrotas, que é também um número elevado aí de derrotas. 31 pontos, tá algumas posições aí acima do CRB. Na verdade, 4, se não me engano, 4 pontos atrás do CRB, né? E se o CRB ganha, encosta no Botafogo. Mas vamos falar sobre o time do Botafogo no geral. O time é comandado pelo Marcelo Chamusca, que é velho conhecido aqui do torcedor regatiano, passou pelo CRB em 2018, naquele time que ganhava fora de casa e não conseguia ganhar dentro do estádio Repelé, time com Felipe Ferreira, com Alisson Farias, com quem mais? Deixa eu me lembrar. 2018 não, perdão, 2019. Felipe Ferreira, Alisson Farias, Vitor Ramos. Então aí, Marcelo Chamusca, velho conhecido do torcedor regatiano. Vamos lá. Estatisticamente, é mais ou menos isso, o time do Botafogo. O time do Botafogo não é um dos grandes ataques, nenhuma das piores defesas, nenhuma das melhores defesas. É um time ali para estar onde ele está, lá ali no meio da tabela. Pode ser que melhore, pode ser que piore, pode, mas, na minha visão, o futebol que o Botafogo desempenha e o elenco e tudo mais, é um time para estar ali entre o 12º, nono, tá de bom tamanho aí para o Botafogo de São Paulo. O que eu acho do time? Para mim, o elenco do Botafogo não tem grandes meias, não tem grandes peças na defesa. Tentou reforçar muito o ataque nessa janela de transferências. Meu nariz, como sempre, me atrapalhando. Muito obrigado. É um time que busca regularidade na competição. É um time bem carinha de Série B. Um time que consegue engatar 2 vitórias seguidas, empata uma, vem com outra derrota, volta a vencer, vai de empate. Não é um time que consegue realmente arrancar, conseguir 3, 4 vitórias seguidas para encostar ali no pessoal do G6. Os 4 se classificando e os 2 que ficam sempre ali na beira, na espreita para entrar no G4. Não é um time que consegue esse tipo de arrancada. Então, para mim, é um time que busca regularidade a todo momento. Não é um time que vem aqui para dar continuidade a uma boa sequência no futebol que vem desempenhando. É um time que vem aí com várias questões, e a gente vai falar um pouco delas agora. Como é que joga esse time aí do Botafogo? Também não é nada demais. Não é um time que joga. Eu sempre falo essas coisas e sempre fico, meu Deus, será que os times que eu falo de fora vão fazer o jogo da vida deles e acabar com o que eu falo? Mas a gente tem que ir lá analisar com os fatos, analisar o que o Botafogo fez antes da partida de hoje. E antes da partida de hoje, o Botafogo é um time que joga muito pelas laterais e bola parada. Ponto. A bola parada do Botafogo é o melhor ponto do time, é o ponto forte do time do Marcelo Chamusca, é um time muito forte mesmo. Aí, nas bolas paradas, tanto escanteio como falta lateral, como falta próxima, é um time que com a bola parada tem um bom aproveitamento, sempre está fazendo gols aí nos seus adversários. E, obviamente, as jogadas pelas laterais, principalmente do lado esquerdo, a gente já vai falar dele, porque agora vamos para as peças, viu?
Peças do Botafogo. Vamos lá. Eu achei que o Botafogo fez uma agenda de transferências muito interessante. Trouxe boas peças. Trouxe jogadores que eu acho que podem ajudar muito aí o Botafogo a se manter ali nessa parte de cima da tabela. Mas os destaques do Botafogo são jogadores que estão desde o início do ano. Salatiel é o centroavante artilheiro do time na competição, 4 gols e 1 assistência. O Salatiel, que teve passagem pelo Náutico, que um torcedor nordestino conhece bem, teve uma passagem criticada pelo Náutico, não era o jogador da. Nunca foi uma unanimidade, nunca foi um cara que conseguiu, de fato, ganhar a posição e a torcida também do Náutico. É um cara que tem opiniões adversas aí sobre a sua passagem no Timbu. Inclusive, amanhã vídeo de CSA e Timbu. Se você aí é um curioso, tá vendo o vídeo do CRB, né, Azulino? Amanhã tem um vídeo pra você. Mas vamos lá. Salatiel é o principal homem aí de ataque, mas não é um cara tecnicamente que dá medo. Vou pegar aqui os extremos. O Salatiel não é o Anselmo Ramon. Não é um cara que sai da área para jogar, não é um cara que tem uma cadência, não tem uma consciência de jogo para armar, não tem essa qualidade técnica. É um cara, um centroavante trombador, um cara que aproveita as oportunidades que tem um bom jogo aéreo, mas a variação mesmo do Salatiel é às vezes quando ele cai pelo lado esquerdo ali, mas não é nada demais, de fato. Lá na área é um cara oportunista. É aquele cara que vai botar a bola na rede se aparecer a oportunidade. Mas também não é o cara mais impossível de ser marcado da Série B. O outro jogador, que aí pra mim é o principal jogador tecnicamente do Botafogo, que é o Osman. O Osman que teve uma baita numa fase no Bragantino, no Red Bull Bragantino, quando o Red Bull sobe da segunda para a primeira divisão. É o jogador que proporciona a variação nesse time aí do Marcelo Chamusca. Por quê? Ele é um atacante que joga tanto de um falso 9 um segundo atacante, como joga aberto, mas também tem a qualidade para retornar ao meio-campo e iniciar jogadas como um camisa 10. Então, o Marcelo Chamusca, às vezes, durante a partida, numa fase defensiva, joga no 4-4-2. E o Osman é o segundo atacante lá do lado do Salatiel. Numa fase ofensiva, ele tem uma flutuação muito interessante. Às vezes ele continua lá do lado do Salatiel, fazendo essa área, mas também é um cara que volta muito para o meio, iniciar a jogada, ajudar nessa criação, porque o time do Botafogo, na minha opinião, não tem grandes meias criativos. É um cara que também cai pelo lado do campo, tem esse 1 contra 1. É o Coringa ali do ataque do Marcelo Chamusca. É o cara que consegue fazer com que o time do Botafogo não fique estático. Não seja um time que vai jogar do primeiro minuto ao último minuto no 4-4-2 ou no 4-2-3-1. Enfim, é o cara que possibilita essa variação. É o cara mais interessante para mim, o cara mais importante no quesito tático e também técnico. Eu acho que tecnicamente é o melhor jogador do Botafogo. Então o Osman, eu acho que é um jogador que o CRB deveria se preocupar mais do que o Salatiel. O Salatiel, é claro, é aquela preocupação de ser travante, você nunca pode deixar o centroavante livre na área e tudo mais, mas o Osman, para mim, é o cara que faz a engrenagem do Botafogo andar. Muitas das vezes, quando o Osman faz gol, faz boas partidas, o Botafogo sai com um resultado positivo. Outro jogador que é essencial na fase ofensiva do Botafogo, que é também um dos poucos pontos fortes da equipe, que é o Patrick Bray. Patrick Bray é lateral esquerdo, tem passagens aí pelo... Acho que, se não me engano, ele jogou no CSA, não foi? Uma passagem rápida, mas jogou no Cruzeiro por algum tempo. Ele é lateral esquerdo. É um lateral, tecnicamente, eu acho até bom. Não é um lateral ruim com a bola no pé. Tem uns problemas físicos, tem uns problemas de marcação. Mas na parte ofensiva é um cara que apoia muito, é um cara que chega muito. Tanto na questão dos cruzamentos, mas principalmente jogando por dentro. Em vez de fazer o corredor pela lateral, faz o corredor por dentro. Então ele invade muita área, chuta muito no gol. É uma alternativa muito interessante para o ataque do Botafogo. É um dos caras que criam uma situação diferente do que o Botafogo geralmente oferece. Então o Patrick Bray é aquele cara que é uma arma secreta, mesmo os clubes sabendo que ele é o cara que vai sair da fase defensiva para ofensiva. Sendo uma peça importante, sendo um cara que não é só um marcador, não é só um lateral para compor, é um cara que ajuda muito nessa parte do ataque. Eu acho que depois do Osman é o cara taticamente que tem mais variação, que tem mais participação nesse time do Botafogo, beleza?
E aí ele trouxe duas contratações que são justamente para dar essas opções aí pro Marcelo Chamusca aí na parte ofensiva. Trouxeram o Edson Carlos, que é um cara que é na carreira dele extremamente irregular, jogou no CRB, então quem tem medo da lei do ex, Edson Carlos, tá aí no clube do Botafogo. Mas por que eu acho interessante o Edson Carlos? Porque ele é um cara que em times menores, como Ferroviário e outros times ali da parte alta do Nordeste, é um cara que sempre faz muitos gols. Inclusive, quando ele foi pro CRB, ele fazia muitos gols lá no Ferroviário. Porém, quando chega num nível um pouquinho melhor, ele dá uma caída de rendimento, uma decaída técnica. Então, assim, é um cara interessante, um cara que tem muita presença de área, tem faro de gol, sabe fazer gols, mas nas séries B que disputou, não costuma ser um grande artilheiro como na C, como na D, que ele já foi. Mas é uma opção ao Salatiel porque tem características muito parecidas. Eu acho que só a única diferença é que o Edson Carlos é um cara bem menos móvel do que o Salatiel, mas é uma boa alternativa aí para o Chamusca. O outro jogador é o Jonas Toró. O Toró, que é jogador do São Paulo, é um cara que teve até um início interessante no São Paulo, mas não vingou. Tá, jogou para o Atlético Goianiense, estava na Grécia. Por que eu acho interessante o Toró? Ele é esse tipo de jogador igual o Osman. Ele é um cara que vai possibilitar variações na equipe do Botafogo. Porque ele é um cara que joga aberto, mas também joga pelo meio. É um cara que tem um arremate de fora da área muito bom. É uma das principais características do Toró. Esse chute de fora da área, que é uma coisa que o Botafogo não tem. Então, é um jogador que não é titular ainda, não se firmou, mas é uma peça interessante para o Chamusca no segundo tempo. Eu, se fosse torcedor do CRB e estivesse no campo, estaria atento aí ao Toró no possível segundo tempo. Vamos falar agora de situações dessa equipe aí do Ituano, que vem com alguns desfalques. Primeiro deles, e mais conhecido da torcida do CRB, é o Vitor Souza, o goleiro, está lesionado há algum tempo, não joga. Eu botei mais porque é um jogador que a torcida pode olhar lá nos aplicativos de elenco, de scouts e ver que ele é do Botafogo, mas ele não joga, já tá um tempo fora. O Vitor Souza, que eu me lembro que teve uma comoção quando ele saiu, muito torcedor contra. Minha opinião, goleiro ok, goleiro normal, na média ali, não é um goleiro aço. Ficou marcado aqui por ter pego alguns pênaltis, fazia cera pra Dedéu, mas goleiro ok, goleiro razoável, que é útil numa Série B. Mas veio o Diogo Silva, que no primeiro ano dele, após o Vitor Souza, fez um baita ano. Depois oscila, eu tenho minhas críticas ao Diogo Silva, mas não vejo aí uma decaída técnica como os torcedores do CRB imaginavam quando o Vitor Souza caiu. Caiu não, saiu. Dupla de zaga titular do Ituano, fora. O Márcio Silva e o Lucas Dias. Lucas Dias, que é um jogador aí já rodado, mesmo com pouca idade, o cara já passou aí pelo Ituano, Atlético Goianiense, era um cara que o Cabo gostava muito, quando comandava os seus times lá do Atlético Goianiense. Inclusive pediu em alguns clubes que ele passou. O Lucas Dias foi pedido pelo Cabo no Vasco e também no próprio CSA. Enfim, a dupla de zaga fora. Ou seja, a dupla de zaga que vai jogar hoje pelo Botafogo é uma dupla de zaga reserva inédita. Porque pelos treinamentos, alguns reforços aí do Ituano foram testados aí na defesa. O Ituano trouxe 4 zagueiros nessa janela de transferências e aí pode ter uma dupla de zaga estreante. Ou seja, notícia boa pro CRB, notícia boa pro torcedor, porque vai pegar provavelmente uma dupla de zaga que nunca jogou junto, que não tem entrosamento. Então isso é fundamental para explorar alguns espaços aí deixados no último setor, no setor defensivo do Ituano. Uma curiosidade também, que eu achei interessante, porque eu achei um movimento de mercado muito legal do Botafogo. O Botafogo trouxe um lateral, que joga dos dois lados, e também joga de volante, chamado Juan Martínez. Ele é mexicano, ele jogava lá no San Luis, no Atlético San Luis do México, time que era comandado pelo André Jardine, campeão olímpico com a seleção, que hoje está no América do México, o maior clube mexicano. O André Jardine agora comanda Las Águilas. É um time que eu tenho um pouquinho de apreço, um time que eu sempre observei bastante. E falando do Juan Martínez, por que eu achei um movimento interessante? Porque, de fato, lateral, tanto direito como esquerdo, laterais, são posições escassas aqui no nosso mercado de Série B para baixo. Não são
Geralmente quem é bom tá empregado. Então, fizeram um movimento interessante, foram buscar um jogador numa liga competitiva para jogar uma segunda divisão de brasileiro. Então, achei legal, achei interessante. Temos um mexicano aí na Série B esse ano, o Juan Martínez. Espero que ele consiga desempenhar, porque eu acho que eu posso fazer até um vídeo outro dia falando sobre isso. Fugiria completamente do tema do canal, mas eu acho muito interessante isso, que é o futebol mexicano. Eu acho o futebol muito interessante, muito bem organizado, muito competitivo, com grandes times e também com grandes jogadores. Então eu achei um movimento muito legal aí do Botafogo de São Paulo. E esse é o time aí do Fogão Paulista que vem jogar contra o CRB hoje. Agora vamos falar do Galo da Praia, do Clube de Regatas Brasil. Sempre o meu nariz ajudando. Perdão a todos. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, caraca, opa, vamos lá. Primeiro de tudo, CRB contra Atlético Goianiense. Achei que o CRB fez uma partida boa, uma partida segura, uma partida que demonstrou que realmente o Repelé voltou a ser um sinônimo de segurança na equipe do CRB. Achei que o CRB fez uma partida que soube administrar todas as situações que envolveram. Quando estava com 11 contra 11, o time jogou muito melhor, criou oportunidades. O Atlético Goianiense jogou muito pouco, teve o seu meio-campo anulado, na minha opinião. O meio-campo do Atlético estava muito afobado, tanto os cabeças de área como o Shailon. O CRB achou o gol numa baita jogada entre o Hereda e o Anselmo Ramon. Teve um jogador expulso, o Atlético Goianiense, o Baralhas, expulsão justa, na minha opinião. E o CRB também soube administrar bem, teve a vantagem maior depois, né, com 2-0. Não foi aquele CRB que jogou contra a Ponte Preta, que teve a vantagem de um homem, mas jogou mal quando tinha essa vantagem. O gol foi no finalzinho, um gol meio na sorte ali do Coutinho. Não interferiu no desempenho da equipe, na minha opinião. Eu achei que o Daniel Paulista poderia ter segurado um pouquinho os volantes para botar um pouquinho mais tarde, ter botado um pouquinho mais de volume para fazer o 3-0. Porém, achei uma partida boa. O CRB mereceu demais a vitória. Achei um jogo seguro do CRB. Beleza? E aí, falando já disso, do jogo do CRB e Atlético, eu queria trazer um detalhe muito importante que, na minha opinião, foi uma mudança muito positiva que o Daniel Paulista conseguiu achar no seu elenco, uma alternativa que já estava dentro do clube e que melhorou muito o CRB, que para mim foi o Hereda como titular. Eu falei no Twitter lá no dia da transmissão do jogo do CRB e eu falei o seguinte: o Hereda hoje deu outra cara para a ala direita ali, a lateral direita do CRB. A lateral direita do CRB, que para mim, com o Matheus Ribeiro, era muito pobre tecnicamente, era muito pobre em apoio. Era um jogador que tinha um aproveitamento de cruzamentos ridículo. Eu me lembro de uma partida, não sei qual foi, mas teve uma partida que o Matheus Ribeiro cruzou 4 bolas seguidas no primeiro homem da área do Atlético não, perdão, do time que estava jogando lá no dia, não sei se foi o Vila, né, enfim, não me lembro qual foi, mas foi um lance que eu fiquei, caraca, velho, como é que um lateral cruza 4 bolas exatamente iguais na defesa adversária? E pra mim já vinha se desgastando muito o Matheus Ribeiro como titular, não rendia, não agregava tecnicamente em campo, era um cara que defensivamente sempre deu muitos espaços, é um cara que defensivamente nunca foi um jogador primoroso. Então o Hereda veio aí para ser titular agora. Eu acho que até o final do ano vai ser titular. Eu acho que melhorou muito o lado direito do CRB. Tá muito mais dinâmico, muito mais veloz. Um atleta que chega muito mais ao fundo para cruzar. Já vou dar esses números que já estão na tela aí para dar uma embasada no que eu tô falando. Defensivamente não vem comprometendo em nada, nada mesmo. Não acho um grande jogador defensivamente, mas não vem comprometendo. Então, até o momento, tá ok. Como diz a música aí que tá viralizando, tá ok aí na defesa. O Hereda. Mas a parte ofensiva melhorou muito o CRB pelo lado direito, de verdade. Dinâmica, velocidade, jogadas mais. Tá dando profundidade ao time. E aí a gente vê qual a comparação. O Hereda teve 12 jogos na Série B. Vou pegar só a Série B, porque eu sei também que o Matheus Eita, Matheus Hereda, eu misturei foi tudo. Mas o Matheus Ribeiro tem uma assistência contra o Operário, mas o Hereda tem duas ou são três no Alagoano nos poucos jogos que jogou. E eu não fui buscar quais são esses jogos, porque eu não tive tempo hábil para isso. Mas eu me lembro que já no primeiro semestre o Hereda já tinha um número bem parecido de assistências do que o Matheus Ribeiro. Mas vamos falar da Série B. O Hereda tem 12 jogos, 5 apenas como titular e 3 assistências.
Uma assistência dessas foi contra o Ceará, que ele veio do banco, e as outras duas, nas últimas duas partidas em casa, que o CRB vem numa boa sequência em casa, de 4 vitórias seguidas, pode ir para a quinta hoje. O Hereda deu cruzamento no jogo contra a Ponte, que o Renato complementou, e deu cruzamento também muito bem dado. É uma leitura muito correta de dar o cruzamento rasteiro para o Anselmo dominar, já que ele estava com o jogador na frente dele, teve que fazer o pivô. Então essa bola aérea seria muito complicada para o Anselmo finalizar. Duas assistências, dois gols do CRB, e que deram conforto em ambas as partidas para o Clube de Regatas Brasil desempenhar seu futebol. Então assim, com 5 jogos titular apenas e 12 jogos no total, o Hereda já tem um triplo de assistências que o Matheus Ribeiro. Aí você vai me perguntar: ah, Matheus, mas você vai julgar o Matheus Ribeiro só por assistência, só por números brutos? Não. Como eu falei, na questão defensiva também achava o Matheus Ribeiro muito limitado. Na questão técnica ofensiva também. Eu sempre falei aqui, o Matheus Ribeiro fez uma baita partida contra o Atlético Goianiense. Eita, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Marcando muito bem, atacando muito bem. Inclusive, eu acho que foi dele a assistência ou o início da jogada para o gol do Anderson Leite. Jogou eximiamente, foi um exímio lateral nessa partida contra o Atlético Paranaense. Mas só. Segundo semestre do Matheus Ribeiro pode se resumir pelaquela partida. Ponto. Na Série B tava doído de ver o Matheus Ribeiro do lado direito do CRB. Tecnicamente, um aproveitamento de cruzamentos horrível. O torcedor se pressiona às vezes com as besteiras, na minha opinião. Aquela jogadinha dele de passar o pé na bola e levar para a esquerda, eu acho uma besteira isso. Acho uma bobagem. Não acho que nenhum jogador deve ser avaliado dessa forma. Mas, fato é que o Hereda, em bem menos jogos como titular, oferece muito mais aproveitamento em cruzamentos, em dinâmica e em velocidade nesse ataque do CRB. Na minha opinião, melhorou muito a lateral ali. O Hereda, para mim, tem que ser titular até o fim do ano. O Matheus Ribeiro, desde o início do ano, eu venho criticando. Para mim, foi uma contratação mal gasta. Mal gasta dele do CRB. Sempre falo aqui: Matheus Ribeiro, Mike, Anderson Leite, outros atletas que o Alberto Luzer trouxe, só dão não, mas muito mais deram prejuízo ao CRB do que uma qualidade técnica, agregaram tecnicamente nas partidas para ajudar o CRB a ser um time mais competitivo e alcançar um acesso que hoje já parece improvável para todo mundo. Beleza? Vamos lá. Notícia boa. O CRB trouxe um zagueiro, trouxe o Ramon, já está regularizado. O Ramon um zagueiro já com experiência, 28 anos. Tem passagem por Vitória, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Então, a nível de Série B, sempre foi um zagueiro muito útil para essas equipes. O que eu posso falar dele? Eu acho um zagueiro muito seguro. Acho que o Ramon, eu vou fazer uma análise mais detalhada dele e do Léo Pereira, mais do que eu sempre assisti o Ramon jogando, principalmente o Cruzeiro e Vitória. É um zagueiro muito seguro, um zagueiro que tem uma boa técnica para sair jogando, não um zagueiro grosso, um zagueiro brucutu, das canelas longas, só sabe chutar a bola pro mato. É um cara que eu acho que vai vir para ser titular do lado do Simon, porque ele já jogou muitos anos no lado esquerdo da defesa, e a gente sabe que o Anderson Conceição não vem bem, o alemão também não vem bem, e o CRB tá com essa estabilidade absurda com os zagueiros. O Gum fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense, mas a gente sabe também das limitações físicas do Gum. É um cara que não tá aguentando mais sequência de jogos, é um cara que já tem 37 anos, sempre foi muito pesado. Então, eu acho que pelo esforço do CRB de trazer o jogador e pelo salário que, pelo que foi divulgado, principalmente pela imprensa goiana, é um cara que não recebe pouco. Vai vir para ser titular do lado do Simon, que para mim é o zagueiro mais seguro do CRB. Inclusive, além da característica física dos dois, que se assemelha muito até facial, eu acho que são jogadores que jogam muito parecidos. Seguros lá atrás, tanto quesito de um contra um, como bolas aéreas, posicionamento, mas que também tem uma boa saída de jogo, não são caras que comprometem, não são caras grossos. Eu acho que Simon e Ramon vão ser uma boa dupla de zaga, uma dupla de zaga mais segura e que também vai trazer um pouco de vitalidade para essa dupla de zaga do CRB. Porque Simon e Anderson Conceição é uma dupla mais lenta, o Anderson Conceição já tem alguma idade, o alemão é um cara mais veloz do que os dois, porém também acho um zagueiro um pouco mais lento do que o normal. Acho que o Ramon também vem para dar essa vitalidade. Achei boa a contratação, mas friso: Bruno Silva, Léo Pereira e Ramon, para mim, nenhum dos três muda o patamar do CRB para uma disputa por um acesso.
e muito menos acho que foi suficiente para o CRB reforçar-se de uma maneira mais competitiva para a competição. Acho que o CRB poderia ter trazido um atacante reserva, um centroavante reserva. Acho que poderia ter trazido também um segundo volante, um volante mais de criação para ser o reserva do Juninho Valora, porque para mim, sempre repito e já falo isso há muito tempo, no elenco do CRB, um volante construtor só tem o Juninho Valora. Então acho que pelo menos mais essas duas contratações o CRB vacilou de não ter trazido para o seu elenco, beleza? Mas vamos agora. E o que eu acho desse jogo? O que eu acho dessa partida? O CRB pode chegar em sua quinta vitória consecutiva em casa. Eu acho que é um cenário muito bom para o CRB conquistar essa quinta vitória consecutiva. O Botafogo vem aí de uma irregularidade, tem reforços, fato, mas vem com as duplas de zaga inédita. Nunca jogaram juntos, então acho uma boa situação para o CRB se aproveitar. Joga com a sua torcida vai ao campo. Final de semana, o CRB não cobrou caro pelo ingresso, vem de uma vitória em casa também muito importante contra o Atlético Goianiense, então acho que vai ter apoio da torcida, vai ter motivação, vai ter um time do Botafogo aí que não tá 100% em questão de plantel. O CRB vem na boa fase em casa, tem tudo para dar certo. Óbvio que quando a gente dá um cenário desse muito perfeitinho, os clubes gostam de dar aquele corte, dar aquela rasteira no comentarista e acabar estragando com todo esse vídeo. Mas eu acredito que o CRB hoje vai conseguir uma vitória. Não sei se tranquila, se segura, mas eu acho que o CRB sai com os 3 pontos aí e de vez tranquiliza aí na competição. Fica com o resto do ano muito mais. Como é que eu posso dizer? Um resto do ano muito mais tranquilo mesmo, para não sofrer riscos de rebaixamento como vinha algumas rodadas atrás. Beleza? Perdão pelo meu nariz, sempre me trollando. Você que é um pouco mais velho, pesquisa aí no Google o que é trollar. Mas muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrito também, bem-vindos ao canal. Ative as notificações para sempre estar recebendo os vídeos novos aí do futebol alagoano. Curta o vídeo se você gostou e principalmente compartilhe com pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo. Torcedor regatiano, torcedor azulino, quem admira o futebol alagoano, compartilhe, vai aí em compartilhar, copiar o link e manda no grupo da família, manda aí no grupo do futebol, do racha, de pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de pré-jogo diferente, saindo um pouco da mesmice aqui do nosso estado, da nossa mídia alagoana, beleza? Ficou uma criticazinha, mas essa sempre foi a minha intenção aqui no projeto, trazer uma nova alternativa para você assistir seus pré-jogos, assistir suas análises e buscar informações sobre os seus times, beleza? Muito obrigado pela sua audiência de novo. Hoje estarei no Na Rede fazendo o jogo de Internacional e Corinthians. Então, se você conhece alguém que gosta do Internacional do Corinthians, manda ver lá o Na Rede, que vai ter eu e Rodrigo Veridiano comentando e narrando esse jogo, beleza? Um abraço a todos e muito obrigado de novo pela sua audiência. Nos vemos na próxima. Tchau!